Estamos estudando bem devagar o Apocalipse, porque o Apocalipse deve ser estudado assim, bem devagar. Nós não estamos com pressa, não é? Isso já deixamos claro, mas volta e meia devemos repetir, porque há pessoas que acham que nós temos que correr, e nós não vamos correr no nosso estudo do Apocalipse. E nós vemos aqui que, depois de tomar o livro, o Cordeiro, isto é, o Cristo, procede imediatamente à abertura dos selos. A atenção do apóstolo é chamada para as cenas que ocorrem debaixo de cada selo. Já dissemos aqui também que o número 7 na Bíblia Sagrada ou nas Sagradas Escrituras significa plenitude, perfeição. Só os espíritos levianos podem dizer que 7 é conta de mentiroso. Naturalmente, quiseram satirizar os que fingiam saber a Bíblia, ou o Evangelho, ou o Apocalipse, e realmente nada sabiam. Mas o 7 aparece com uma incidência notável em todas as páginas deste livro extraordinário que é o Apocalipse de Jesus segundo São João. 7 significa plenitude, perfeição. Não é à toa que a sua vida muda de 7 em 7 anos. Você já notou? Repare bem, de 7 em 7 anos a sua vida muda, não muda? Pois bem, os 7 selos abrangem toda uma certa classe de acontecimentos até o fim do tempo da prova. Por isso mesmo, não se pode dizer, como pretendem alguns, que os selos se referem a uma série de acontecimentos que chegam talvez apenas até ao tempo de Constantino, e que as trombetas se refiram a outra série desde aquele tempo em diante. As trombetas referem-se a uma série de acontecimentos que ocorrem ao mesmo tempo que os acontecimentos dos selos, mas com um caráter inteiramente diverso. Uma trombeta é um símbolo de guerra. Por isso, as trombetas significam grandes comoções políticas que haviam de se dar entre as nações durante a dispensação cristã. Os selos representam acontecimentos de caráter religioso. Eles contêm a história da Igreja Universal, isto é, de toda a cristandade, desde o início da era chamada cristã até a volta do Cristo de Deus. Também quando dizemos igreja, a palavra igreja aqui não é a igreja católica, a igreja protestante, espírita ou qualquer outra. Não, absolutamente não. É a igreja que nós podemos chamar um só rebanho para um só pastor, a igreja cristã, que congrega todos os seres da terra numa só igreja, num só templo, num só ideal. Alguns comentadores levantaram uma questão acerca do modo como essas cenas foram representadas perante João na ilha de Patmos. Tratava-se apenas de uma descrição escrita dos acontecimentos que era lida para ele à medida que era aberto cada selo sucessivamente? Ou se tratava antes de uma ilustração pictórica dos acontecimentos que o livro continha e que lhe era apresentada à medida que os selos eram desatados? Ou era uma representação cênica que passava diante dele, em que os diferentes atores
avançavam e desempenhavam seus papéis. Não é interessante essas questões? Afinal, era um texto escrito, eram figuras pictóricas ou eram cenas que se desenvolviam na frente de João? O expositor Burns se decide em favor de lhe chamar uma ilustração pictórica. Uma descrição apenas narrada não corresponderia à linguagem do apóstolo ao descrever o que viu. Mera representação cênica não podia se relacionar com a abertura dos selos. Entretanto, duas objeções se levantam imediatamente à opinião de Burns. Primeira, disse apenas que o livro estava escrito por dentro, que não continha ilustração pictórica. Segunda, São João viu os personagens que compunham as diversas cenas, não fixas e imóveis sobre a tela, mas vivas, móveis, empenhadas ativamente nos papéis que lhes tinham sido confiados. A opinião mais segura é a de que o livro continha um relato dos acontecimentos que haviam de ocorrer, e quando os selos foram abertos e o relato foi trazido à luz, São João viu as cenas, não que as lesse escritas, mas representadas em caracteres vivos perante a sua mente, no próprio local onde a realidade havia de ocorrer, ou seja, neste planeta chamado Terra. No próximo programa, daremos continuidade ao estudo dos selos. Até lá!